Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol, bom dia. Meu nome é Harinath Das e hoje, domingo, faremos a leitura do livro Sri Chaitanya Charitamrita, a biografia de Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Srila Krishnadasa Kaviraja. Então, quero agradecer o convite feito pelo Prabhu Paravioma. Então, hoje vamos ler o capítulo 9, versos 11 e 12, da primeira parte deste livro, Adilila. Antes de mais nada, quero oferecer minhas reverências a meu amado mestre espiritual, Srila Bhaktisunda Govinda Goswami Maharaj. Meus amados mestres espirituais tutores, Abhaitarana Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada e Srila Bhakti Rakshasa Deva Goswami Maharaj. Om Agyana Timrandasya Gyanadjana Shakaya Chakshuru Militan Janantas Maishi Gurave Namaha Vanchaka Patarubhyasya Kripa Sindubhyaiva Cha Patita Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, vamos logo aqui para o verso. O primeiro verso de hoje, o verso 11, capítulo 9, Adilila. Vamos lá. Shri Ishvara Purirupe Ankura Pushtahaila Apane Chaitanya Maniskanda Upadila. Tradução das palavras: Shri Ishvara Puri, pelo nome Shri Ishvara Puri, Rupe na forma de, Ankura, semente, Pushta, cultivado, Haila, tornou-se, Apane, ele mesmo, Chaitanya Mali, o jardineiro, de nome Chaitanya Mahaprabhu. Skanda, tronco, Upadila, expandido. Tradução literal do verso: a semente do serviço devocional frutificou em seguida na forma de Shri Ishvara Puri. Então, o próprio jardineiro, Chaitanya Mahaprabhu, tornou-se o tronco principal da árvore do serviço devocional. Belo verso aqui no início desse capítulo. O autor, Srila Krishnadasa Kaviraja, está prestando honras e reverências aos mestres espirituais e assim honrando toda a Sampradaya, a sucessão discipular. Vamos aqui para o comentário dado por Abhaitarana Vinda Bhaktivedanta Swami Maharaj de Srila Prabhupada Ki Jai. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura escreve em seu Anubhashya. Anubhashya foi o comentário que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura fez do Chaitanya Charitamrita. Em todo o Chaitanya Charitamrita, comentário de Srila Prabhupada ao Chaitanya Charitamrita, ele está sempre colocando trechos desse comentário no Bhashya, né, de seu mestre espiritual Bhaktisiddhanta. Então vamos lá. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura escreve em seu Anubhashya. Shri Ishvara Puri era residente em Kamarahata, onde hoje existe uma estação ferroviária conhecida como Kamarahata. Nas proximidades, há outra estação chamada Halisahara, que pertence à Ferrovia Oriental. Esta ferrovia parte ao leste de Calcutá. Reverências Haridarshana Ki Jai. Continuando aqui os comentários já de Prabhupada. Ishvara Puri surgiu em uma família de brahmanas e era o discípulo mais amado de Srila Madhavendra Puri.
na última parte do Sri Chaitanya Charitamrita. Antya Lila, capítulo 8, versos 28 ao 31, afirma-se: Ishvara Puri Gosani Kare Shripada Sevana Swahaste Karena Mala Mutradi Marjana Nirantara Krishna Nama Karaya Smaranan Krishna Nama Krishna Lila Shunaya Nukshana Tustahana Puritari Kaila Alingana Varadila Krishna Tomara Rauka Premadana Seihaiteshvara Puri Primeira Sagara. No último estágio de sua vida, Sri Madhavendra Puri tornou-se inválido e completamente incapaz de se mover. E Ishvara Puri dedicou-se tão somente ao seu serviço, que pessoalmente limpava Madhavendra Puri totalmente, sempre cantando o Mahamantra Hare Krishna e lembrando Sri Madhavendra Puri dos passatempos do Senhor Krishna no último estágio de sua vida. Ishvara Puri prestou o melhor serviço entre seus discípulos. Assim, Madhavendra Puri, muito satisfeito com ele, abençoou, dizendo: Meu querido filho, só posso orar a Krishna para que ele fique satisfeito com você. Assim, Ishvara Puri, pela graça de seu mestre espiritual, Sri Madhavendra Puri, tornou-se um grande devoto no oceano do amor a Deus. Srila Vishwanath Chakravarti afirma em sua oração Guru Ashtaka: Yasa Prasada Bhagava Prasado, Yasa Prasada Nagati Kutopi. Pela misericórdia do mestre espiritual, a pessoa é abençoada pela misericórdia de Krishna. Sem a graça do mestre espiritual, ninguém pode fazer nenhum avanço. É pela misericórdia do mestre espiritual que alguém se torna perfeito, como vividamente exemplificado aqui. Um Vaishnava é sempre protegido pela Suprema Personalidade de Deus. Mas se ele parece ser um inválido, isso dá uma chance aos seus discípulos de servi-lo. Ishvara Puri agradou o seu mestre espiritual com o serviço, e pelas bênçãos de seu mestre espiritual, ele se tornou uma personalidade tão grande que o Sr. Chaitanya Mahaprabhu o aceitou como seu mestre espiritual. Então, como exaltado aqui nesse início do capítulo, né? Pela misericórdia, pela pura misericórdia do mestre espiritual, que obtemos essa graça, né, de estarmos conectados a uma linha de sucessão discipular, pela graça do mestre espiritual, né, que estamos conectados a esta consciência de Krishna, pela graça do mestre espiritual, que estamos praticando a consciência de Krishna, né? Então, como é que vamos, né, duvidar dessa verdade, né? Esse é um Siddhanta, né? É um puro Siddhanta, que estamos conectados ao plano superior, porque estamos conectados a uma cadeia de sucessão discipular. Né? Porque da mesma forma que dizemos essas palavras, né, nosso mestre espiritual também diz as mesmas palavras, né, que ele também, pela graça do seu mestre espiritual, está conectado à consciência de Krishna, e assim sucessivamente, né, até chegar aos grandes baluartes, né, aos grandes baluartes da consciência de Krishna, até chegar em Rupa Goswami. Né? Então, é somente pela misericórdia do mestre espiritual, né, que estamos aqui, né, vagando, né, nesse mundo material, né, totalmente desconectados, né, e sem nenhuma concepção da verdade absoluta. Né. Então, agraciados por algum mérito anterior, né, algum sukriti, às vezes conectamos com algum tipo de religião, de algum método, nos conectamos com algum método espiritual, né? E quando temos a graça, né, de encontrarmos um mestre espiritual genuíno, né, um mestre espiritual que realmente
é sincero, né? Que também existem vários níveis de mestre espiritual, mas quando não vem ao caso agora. Mas quando nos conectamos com o mestre espiritual, né, genuíno, e ele também, esse mestre espiritual genuíno, é quando ele está conectado com o mestre espiritual genuíno também, né? E assim sucessivamente. Então, quando obtemos essa graça, né, aí sim, né, podemos agraciar, né, podemos nos reconectar com o que é supremo, né, com o plano superior, né, com o que é divino, né, e assim podemos cultivar a consciência de Krishna, como diz no verso aqui. Mahaprabhu é o próprio jardineiro, né? Então podemos pegar os frutos desta árvore, né, que frutificou, né, que foi plantado por Chaitanya Mahaprabhu, foi cultivado por Chaitanya Mahaprabhu e gerou muitos frutos, né? E esses frutos chegaram até nós nesse momento, né? Então, continuando aqui, Sheila Ishwarapuri era o mestre espiritual de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Mas antes de iniciar o Sr. Chaitanya, ele foi a Navadvipa e morou por alguns meses na casa de Gopinathacharya. Naquela época, o Sr. Chaitanya o conheceu e acredita-se que ele serviu a Sri Chaitanya Mahaprabhu recitando seu livro Krishna Lilamrita. Isso é explicado no Sri Chaitanya Bhagavata, Adikanda, capítulo 11. Então vamos lá, o Chaitanya Bhagavata. Vamos aqui no Adikanda, primeira parte, no capítulo 11, onde encontramos esta história. Então, naquele momento, Sri Ishwarapuri, humildemente vestido como Sannyasi Kadandi, chegou a Navadvipa. Ele era uma personalidade magnânima. Sempre absorto estava ele em provar o néctar do amor de Krishna. Ele era extremamente querido ao Senhor e muito misericordioso e compassivo para com todos. Devido às suas vestes simples, ninguém pôde entender quem ele era. Isso é muito, muito significativo, né? Porque as vestimentas externas, né, sempre confundem, né? Sempre, né? Nós estamos tão acostumados, né, nesse mundo material, a julgarmos as pessoas pelo externo, né? Isso é muito natural até, né? Sempre julgamos as pessoas, é automático, né? Sempre julgamos as pessoas pelas suas vestimentas externas, né? Então não seria diferente aqui também, né? No Chaitanya Bhagavata, né? Devido às suas vestes simples, né? Anabela Oliveira Haribou, devido às suas vestes simples, ninguém pôde entender quem ele era. Um dia, por arranjo divino, o santo foi até a casa de Adwaita Prabhu. Naquele momento, o Sr. Adwaita estava sentado no quintal de sua casa, absorto em sentimentos devocionais. Ishvara Puri, então, se aproximou e se sentou humildemente diante de Adwaita Acharya. Adwaita Acharya, na verdade, era discípulo de Madhavendra Puri, né, que era o mestre. Então, os dois eram irmãos espirituais, né, Adwaita Acharya e Ishvara Puri. A pureza de um Vaishnava o dota de uma refulgência inconfundível. Um Vaishnava verdadeiro, portanto, não pode esconder sua identidade de outro Vaishnava verdadeiro. Olha, tá vendo? Então, nós, né, quando nós canistas, né, Bhaktisiddhanta ou Bhaktivinoda Thakura, ele diz algo interessante, né? Ele diz que um canista, né, um neófito, uma pessoa que está iniciando a jornada, né, um neófito, ele pensa que todo mundo é canista, que todo mundo é uma pessoa neófita e que só ele é um Uttama Adhikari, um devoto puro.
Já o Madhyamādhikari, ele consegue identificar quem é canista, quem é Madhyama e quem é Uttama, quem é um devoto elevado, né? Que consegue reconhecer o devoto intermediário, né, Madhyama, consegue reconhecer quem é um neófito, né? Quem é igual a ele e quem é superior a ele. Já o Uttamādhikari, né, segundo Bhaktivinoda Thakura, o Uttamādhikari, esse devoto elevado, devoto puro, ele pensa que todo mundo é o Uttamādhikari, que todo mundo é um devoto puro e que só ele é um kanista, né, pela humildade. Né? Então, um Vaishnava, né, um Vaishnava verdadeiro reconhece outro Vaishnava verdadeiro. Né? Advaita Prabhu imediatamente entendeu que o sannyasi à sua frente não era um sannyasi ordinário. Advaita olhava fixamente para Ishvara Puri, certo de que ele era um devoto puro. Por fim, Advaita Prabhu respeitosamente direcionou-lhe a palavra: querido filho, quem é você? Meu coração acredita que você é um sannyasi Vaishnava. Ishvara Puri disse: eu sou o pior dos Shudras. Eu vim aqui apenas para ver seus pés. Então, outros devotos que estavam ali como Mukunda, né, também reconheceram Ishvara Chandra como um devoto Vaishnava puro. E então Mukunda começou a cantar versos devocionais, recitar versos devocionais. E ao ver, né, Mukunda recitando esse verso, Ishvara Puri imediatamente caiu ao chão, em êxtase. Não havia fim para as lágrimas que escorriam do seu rosto. Repetidamente, ele era mergulhado em uma enchente de amor espiritual. Então, Advaita Acharya, mais sóbrio, rapidamente pegou o Ishvara Chandra em seu colo. Mas tão logo foi lavado pelas lágrimas do santo, também foi arrebatado pelo descontrole das emoções espirituais. Inspirado pela devoção dos dois, Mukunda cantava cada vez mais versos um após outro. Todos os Vaishnavas reunidos na casa de Advaita ficaram maravilhados com a expressão intensa de emoções espirituais. Posteriormente, quando os devotos compreenderam estarem na presença de do magnânimo Shri Ishvara Puri, em grande euforia deram início a um kirtana espontâneo. Então todos ficaram loucos, começaram a cantar em êxtase. Então, essa história vai continuando até que, caminhando com essa humildade por Navadvipa, os materialistas não podiam entender as glórias de Ishvara Puri. Um dia, quando estava voltando para casa após lecionar para alguns de seus alunos, o senhor Gauranga Chaitanya Mahaprabhu, por arranjo divino, encontrou-se com Ishvara Chandra Puri, a quem ofereceu reverências de imediato. A beleza do Sr. Chaitanya é impossível de ser descrita mesmo por meio de infinitas comparações. Ele é a origem e o reservatório de todas as virtudes. Embora ninguém soubesse o que se encontrava em seu coração, todos tratavam Vishwambara, né, o Sr. Chaitanya, com admiração e respeito. De todas as perspectivas, ele era perfeito. Lançando seu olhar sobre o Senhor, Ishvara Puri imediatamente pôde entender que Nimai era uma pessoa transcendental, sublime e distinta. Então ele vai continuando essa história, então esse foi o encontro, né? Depois ele foi para a casa de Chaitanya Mahaprabhu e o Sr. Chaitanya pediu para a mãe Sati preparar a refeição e ofereceu-os, e Ishvara Puri tomou os restos, né? Então é assim que foi o encontro, né? Assim como Srila Prabhupada diz aqui, né? Naquela época o Sr. Chaitanya o conheceu, né? E acredita-se que ele serviu a Chaitanya Mahaprabhu recitando o livro Krishna Lilamrita. Continuando aqui, para ensinar aos outros, por meio do exemplo, como ser um discípulo fiel de seu mestre espiritual, Sri Chaitanya Mahaprabhu, a suprema personalidade de Deus, visitou o local de nascimento de Ishvara Puri em Kumarahata e coletou um pouco de terra de seu local de nascimento. Ele a guardava com muito cuidado e costumava comer uma pequena porção dela diariamente. Isso é afirmado no Chaitanya Bhagavata
Adikanda, capítulo 17. Vamos lá novamente. Ao Chaitanya Bhagavata. Adikanda, capítulo 17. Então, isso aqui trata de quando o Senhor Chaitanya, o Senhor Gauranga, foi até Gaya, né, em peregrinação, com alguns de seus alunos. Então, quando ele... Aqui diz, né? Quem pode descrever a elevada posição de Ishvarachandra Puri e o quanto ele satisfazia o Senhor? Sri Chaitanya, a suprema personalidade de Deus, agindo como um discípulo ideal, visitou pessoalmente o local de nascimento de Ishvara Puri. O Senhor disse: ofereço minhas respeitosas reverências à vila de Kumarahata, a vila onde Ishvara Puri primeiramente apareceu neste mundo. Enquanto visitava aquele local, o Senhor derramava profusas lágrimas de amor, e tudo que conseguia dizer era o nome de Ishvara Puri repetidamente. Ali, o Senhor pegou um punhado de terra, colocou em um pequeno saco de pano e o prendeu junto à sua cintura. Ele disse: este punhado de terra do local do aparecimento de Ishvara Puri é o meu bem mais precioso. É este punhado de terra que mantém minha vida. É esse punhado de terra que me faz respirar. Assim, o Senhor Chaitanya amava Ishvara Puri, expandindo as glórias de seu devoto. Então, tem muitos passatempos, né, maravilhosos, tanto no Chaitanya Charitamrita quanto no Chaitanya Bhagavata. Quem puder, né, tem que ler esses livros encantadores, né, preciosos, e temos todos em português, né? Então, o Chaitanya Charitamrita foi escrito posteriormente ao Chaitanya Bhagavata, né? E o próprio autor, né, Krishnadas Kaviraja, comenta sobre esse livro, né? Então, os dois livros estão conectados, né? Então, Krishnadas Kaviraja, ele está sempre se referindo, né? Peço referências a Vrindavana Das Thakura, né? Que escreveu na época era Chaitanya Mangala, né? Depois virou Chaitanya Bhagavata. Então, ele sempre se refere, ele diz assim, essas histórias já foram contadas no Chaitanya Bhagavata, então não vou fazer só um resumo aqui, só uma referência a essa história. Então os livros estão conectados, né, com certeza, são maravilhosos e todos os devotos devem ler esses livros, né? Continuando aqui, né? Atualmente, tornou-se costume para os devotos, seguindo o exemplo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, irem até lá e coletarem um pouco de terra daquele local, né? Então, honrando a cadeia de sessão discipular, né? Prabhupada diz aqui que até hoje, né? Atualmente, até hoje, as pessoas, os Vaishnavas, têm esse costume, né, de ir até Kumarahata e pegarem um punhado de terra do local de nascimento de Sri Ishvara Puri, o mestre espiritual de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Então, vamos continuar aqui para o próximo verso. O último verso, esse verso aqui é bem pequeno, não tem comentários, mas vamos ler. Nijatintyashikitiemali Hanaiskandahaya Sakala Shakara Seis Kandamulashiraya. Tradução das palavras. Nidya, seu próprio. Atintya, inconcebível. Shakti, pela potência. Mali, jardineiro. Hana, tornando-se. Skanda, tronco. Raya, tornou-se. Sakala, todos. Shakara, de outros ramos. Sei, aquilo. Skanda, tronco.
Mula Ashraya, suporte original. Tradução literal: por seus poderes inconcebíveis, o Senhor se tornou o jardineiro, o tronco e os galhos simultaneamente. Então, pela natureza, né, transcendental e última, pela visão última e transcendental, o Senhor Supremo é tudo, né? É tudo. É por suas energias, né, inconcebíveis, que ele se expande e permeia tudo. Então, é que o autor, né, diz mais uma vez que o Senhor Chaitanya é o jardineiro, como falou aqui no primeiro verso. Chaitanya Prabhu tornou-se o tronco principal da árvore do serviço devocional. Então, o próprio jardineiro, Chaitanya Prabhu, tornou-se o tronco principal da árvore do serviço devocional. Né? Que ele é o principal, né? Dele é que vai se expandir os galhos, né? Os outros galhos e subgalhos, né? Assim, várias divisões, né? Por seus poderes inconcebíveis, o Senhor se tornou o jardineiro, o tronco e os galhos simultaneamente. Então, pela visão última, né? Todo aquele que está conectado a esse tronco principal, né? Através dos galhos, pelas folhas, pelas flores, pelos frutos, todos que eles estão conectados, né? Eles estão recebendo a graça de Chaitanya Mahaprabhu. Então não tem como pode ser a folha que está, aquele galhozinho que está mais lá no distante, né, do tronco principal, mas ele está conectado, né? Ele está conectado. Pode ser aquele pedacinho assim de galinho, né? Um tronquinho, um pequeno graveto, né? Um pequeno graveto que está lá distante, né? Naquela árvore do serviço devocional. Mas mesmo assim, esse pequeno graveto seco, né? Está ali conectado com o tronco principal, Chaitanya Mahaprabhu. Então, todos que estamos nesta linha, né? Que aceitamos o mestre espiritual que está conectado com outro mestre espiritual, que está conectado com outro mestre espiritual, em última análise, está conectado com Chaitanya Mahaprabhu. Então, unicamente, como diz Srila Prabhupada, né? Unicamente pela graça, né, do mestre espiritual, é que estamos conectados ao tronco original, que é Chaitanya Mahaprabhu. Né? E isso é inconcebível, né? Inconcebível. Podemos falar isso de forma teórica, né? Mas quando realizamos, né? Quando temos a graça de realizar, né? Que estamos conectados com esse tronco principal, Chaitanya Mahaprabhu. É incrível, né? Incrível. Então, pela graça do mestre espiritual, pela graça dos Vaishnavas, pela graça de Chaitanya Mahaprabhu e seus associados, continuamos assim, mesmo que às vezes imperfeitamente, prestando algum tipo de serviço. É isso que nos mantém vivos, né? Como Chaitanya Mahaprabhu, né? Ele diz a essa terra, né? Que ele coletou um punhado de terra do local de nascimento do seu mestre espiritual. E aquele punhado de terra era o que o mantinha vivo, né? Então, quando recebemos do mestre espiritual, né, o santo nome, né, então começamos a regar, né, este santo nome. Né? O ideal é regarmos com lágrimas, né, essa semente, essa Bhaktilata Bidya, né, quando o mestre espiritual nos dá a semente desse serviço devocional e pede para que nós a reguemos com o cantar do santo nome, né? A conexão está feita, né? E como Chaitanya Prabhu pegou um punhado de terra, né? Devemos também, né? Mentalmente
pegamos a graça do mais espiritual, né? E nos rendemos aos seus pés de lótus, né? Os seus pés de lótus que tocam este plano, né, material, né? Então, tudo que ele toca, mais espiritual, se torna espiritual, né? Então, devemos também, mesmo que eventualmente, pegarmos essa terra onde o mestre espiritual toca, né? E usarmos para plantar a semente do serviço devocional que nos foi dada, né? Regarmos com o santo nome, né? E quem sabe um dia regarmos com as lágrimas de amor a Deus, né? Então seria a realização máxima, né? Podermos cair e rolar o solo, né? Em êxtase espiritual, né? Com uma mentalidade, né, humilde e pura. E assim podemos somente pedir, né, quando recitamos o pranam de Gurudeva, né, somente pedir para que vida após vida continuemos conectados, né, com esta graça, que nunca percamos esta graça divina que nos foi dada, né, e sempre pedindo para que o mestre espiritual perdoe qualquer falha, né, na execução do serviço, né, mas que mantenhamos com sinceridade esse seva, né, esse seva, e assim possamos, dia após dia, cada vez mais avançarmos na consciência de Krishna. Então, chegamos ao final dessa leitura e hoje no templo, para quem for está assistindo aí agora, né, como já foi publicado, hoje no templo Hare Krishna, o Rio Bhakti Center aqui no Itaiangá, no Rio de Janeiro, teremos a magnânima presença de Bhakti Narasimha Swami, né, que estará nos concedendo sua graça, né, sua misericórdia. Então, obrigado a todos, bom domingo a todos, em consciência de Krishna, Hare Krishna, obrigado, todas as glórias, a Srila Prabhupada Ki Jai, Hari Hari Bol.